O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. queridos irmãos e queridas irmãs, neste 29º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos enche de ânimo frente aos inúmeros desafios que enfrentamos em nossa caminhada de fé. Todos nós, em algum momento, já tivemos a impressão de que o mal vence e parece ficar impune. Em algum momento, todos nós já nos deparamos com uma realidade cruel, que é a aparência de que o crime compensa. A palavra de Deus, no dia de hoje, nos mostra justamente o oposto. Deus sempre faz justiça em favor do seu povo, por causa da justiça do seu povo. Na Sagrada Escritura, justo é aquela pessoa que cumpre na sua vida a lei de Deus. A coleta de hoje nos coloca, enquanto igreja, homens e mulheres de fé, a necessidade de estarmos atentos e abertos à vontade de Deus ao nosso respeito. Hoje podemos elencar duas posturas necessárias que devemos adotar em nossa luta, não contra homens e mulheres de carne, mas contra o mal que nos rodeia e tenta nos destruir, muitas vezes se utilizando de homens e mulheres que se colocam em uma postura de opositores de Deus. A primeira postura nós encontramos na exortação de São Paulo no dia de hoje. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem aprendeu. Amados irmãos, o mal ganha espaço porque nós nos omitimos. O mal ganha espaço porque aqueles que são bons deixam de fazer a sua parte. Deixamos de anunciar a verdade, ou ainda, quando não deixamos de falar a verdade, nós adaptamos, traímos a verdade do Evangelho por medo, por conveniência e por tantos motivos injustos. Hoje, São Paulo nos exorta a recordarmos-nos que a verdade que recebemos do Senhor por meio da igreja, mas do Senhor. É cada vez mais frequente escutarmos uma frase que manifesta uma grande ignorância acerca daquilo que é a igreja e acerca daquilo que nós aqui fazemos. E a frase é a seguinte: que eu sigo a Jesus e aquilo que Jesus me ensina, mas não o que a igreja me ensina. Um infame teólogo já disse em uma ocasião que Cristo pregou o reino e nós demos a igreja, fazendo uma oposição entre o reino de Deus e a igreja. O que ele esqueceu é que a igreja é germe e semente do reino de Deus.
Portanto, não há oposição entre reino e igreja. Não há oposição entre aquilo que o Senhor ensina e aquilo que a igreja ensina. Bom, para aqueles que pensam desta forma, precisamos recordar que só conhecemos a Jesus Cristo porque recebemos o seu anúncio através da igreja. Ora, ninguém tem a Bíblia em casa porque o Senhor o acordou pela manhã e falou: vou ditar a Bíblia para você agora. A Bíblia não caiu na casa de ninguém encadernada e tudo. Bom, se temos a Bíblia em casa e achamos que sabemos alguma coisa acerca de Deus que não tenha passado pela igreja, é uma grande ignorância, porque tudo que sabemos sobre Deus, sabemos porque a igreja nos contou. No entanto, queridos, o que isso se manifesta é que toda vez que alguém diz esta frase absurda, no fundo ela está dizendo que da palavra de Deus, ela fica apenas com aquilo que é conveniente a ela. Por isso que ela diz que não segue o ensinamento da igreja, mas segue o de Cristo. Porque é conveniente dizer: ora, é verdade, Deus é amor. É conveniente ficar com a parte do Deus é misericordioso, mas é inconveniente a parte do que convida a conversão. Por isso que é melhor ficar com aquilo que Deus ensina e não a igreja. Porque aquilo que Deus ensina, eu vou pensando aquela parte que eu gosto mais. Queridos, não desanimemos de anunciar o Evangelho de Cristo. São Paulo hoje nos diz: proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, porque essa palavra não é nossa, mas de Cristo. Ainda que os poderosos deste mundo desejem nos calar, a palavra de Deus sempre será útil para ensinar, corrigir, argumentar e para educar na justiça. Assim, enquanto discípulos de Cristo, é nossa missão iluminar a consciência dos homens a partir do anúncio integral do Evangelho de Cristo. E por integral, é tudo aquilo que implica a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não meia-verdade, porque a cada meia-verdade que contamos existe uma mentira. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Satanás chegou para Adão e Eva, prefigurado na serpente, e disse: ora, não é verdade que o Senhor vos proibiu de comer do fruto da árvore que está no centro do jardim? Isto era uma verdade. E aí depois vem a mentira. Olha, ele faz isso porque ele quer vos manter escravos, prisioneiros. Ele não vos quer feliz, não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Começou com uma verdade, com uma meia-verdade, e logo em seguida inseriu a mentira. Enquanto homens e mulheres que se dizem que somos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos anunciar o Evangelho integralmente, sem selecionar as partes. E é verdade, queridos irmãos e queridas irmãs, que vivemos tempos complexos, onde cada vez mais se torna difícil anunciar a verdade do Evangelho integralmente. Porque onde já se viu um padre ser acionado judicialmente porque falou contra o aborto numa homilia? Será que logo logo receberemos nas nossas casas uma cartilha daquelas verdades que poderemos falar? Porque me parece que quando eu não posso falar contra o aborto numa homilia, eu já não posso pregar a verdade do Evangelho integralmente e livre. Me parece que eu já tenho que selecionar quais partes da verdade falarei. Bom, mas enquanto homens e mulheres, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, eis o nosso desafio: acreditarmos em primeiro lugar que a palavra de Deus ela é útil para educar, para argumentar, para corrigir, ainda que o mundo não queira ouvir. No entanto, recordemos que a palavra de Deus se dirige primeiramente a homens e mulheres de fé. Quem não crê não precisa muito se incomodar com isso. Está incomodado por quê? Precisamos ter coragem de perguntar para aquelas pessoas que dizem assim: mas é um absurdo a igreja dizer isto, eu não acredito nisso. Então tá bom, vai para casa. Se você não crê, está incomodada com o quê? Se você não acha que aquilo vai te levar para o inferno, está incomodado por quê? Continua fazendo. Qual que é o incômodo? Agora você nem acredita e você quer me impedir de acreditar? A segunda postura, queridos, que nós não podemos perder de vista no dia de hoje, é que a nossa luta maior é contra o demônio, e nós o vencemos a partir da oração. É isso que nós encontramos na primeira leitura de hoje. A batalha contra Amaleque nos mostra que precisamos lutar em duas frentes. Uma empunhando a espada da verdade e fazendo anúncio do reino. Porque quando nós anunciamos o reino de Deus com fidelidade,
o demônio corre, o demônio foge. Lembremos que é o anúncio do reino que faz com que os demônios se irritem contra nosso Senhor Jesus Cristo. E quando aqueles homens e mulheres supostamente religiosos dizem que nosso Senhor Jesus Cristo expulsa demônios em nome de Beelzebu, depois de perguntar, se eu expulso em nome de Beelzebu, seus filhos expulsam em nome de quem? Jesus completa e diz, bom, mas se eu expulso demônios é porque o reino de Deus chegou até vós. Então, a primeira realidade que não podemos esquecer dentro desta segunda postura é que precisamos continuar anunciando a verdade do Evangelho. Não podemos nos cansar. E a segunda é a postura de oração. Voltar o nosso coração para Deus, que vence em primeiro lugar o pecado em nós e nos dá força para vencer as batalhas contra os amaleques do nosso tempo. Nesta Eucaristia, enquanto corpo místico de Cristo, a Assembleia reunida em torno da cruz de Cristo, como rezam os cartuchos, enquanto o mundo gira, a cruz permanece de pé. Reconheçamos que esse é o nosso sinal. Essa é a vara de Deus que une o céu e a terra, e Ele nos dará a vitória. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele, mesmo que para isso precisemos sofrer injúrias e perseguições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.